Fala, mangalera! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Manga com Sal podcast. À minha frente, Rodrigo Silva, ao meu lado, Rian Ferreira. Salve. Eu me chamo Paulo Costa, mas nenhum de nós três somos mais interessantes que a nossa entrevistada de hoje. Não é mesmo, Rian? É isso mesmo, Paulo. Eu vou citar aqui algumas curiosidades da nossa entrevistada de hoje. Primeiramente, ela já foi candidata ao Miss Pará. Só que acabou a carreira dela antes mesmo de começar o desfile. Ela já trabalhou com promoções de ações, já foi ajudante da Tia Bola fazendo animações em eventos, já foi dançarina de palco. Atualmente, ela é jornalista com mais de 10 anos de carreira. Estamos falando dela, Poliana Gomes. Poliana, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceitado esse convite. É um desafio estar entrevistando uma pessoa tão importante no cenário aí da comunicação hoje no estado do Pará. Mas antes da gente iniciar o nosso papo, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles não estaríamos aqui. Galera, quero falar primeiramente da Volt Nutrition, tudo de suplementação para melhora de libido, melhora de performance física, emagrecimento, melhora do sono. Você encontra com os produtos da Volt Nutrition. Vai na farmácia Maxi Popular mais próxima de você para adquirir a sua linha Volt Nutrition. E também um agradecimento especial à iPhoneria. Eu ia falar o nosso outro patrocinador da Trisco. É Trisco, meu amigo. É Trisco e da Lavotrate. Mas volte para Tu vai acabando o nosso patrocínio, cara. Calma, gente, TDAH, foi mal. Agradecer a iPhoneria, que se você quer iPhone de qualidade, produtos Apple de qualidade, você fala com a galera da iPhoneria. Vai estar aparecendo aqui o link para você acessar o Instagram deles e tá pedindo o seu produto Apple, tá bem? Valeu, vamos começar aqui. Uau! Poliana, desculpa por tudo isso aí. Mais uma vez te agradecer aqui, né? Então, Rodrigo, dá continuidade aí. Agradecer. Eu quero primeiro também, né, agradecer o convite. Opa. Me senti muito honrada, surpresa também. Como eu falei pro Rian, normalmente eu que tô do outro lado, né? Sim. Eu que faço o papel de vocês e fico nervosa. É por isso o nervosismo de hoje, justamente porque a gente tá lidando com uma pessoa que faz esse papel de perguntar, mas de entrevistar. Estou pronta. Opa, show. Então a gente já vai começar com uma polêmica. Uau! O rei da polêmica. Eu quero começar já com uma polêmica para termos o primeiro corte aqui. Mas brincadeiras à parte, Poliana. Na hora que a gente tava montando o nosso roteiro para a gente perguntar, porque a gente tem muita dúvida sobre a profissão do jornalista, né? Mas só que uma dúvida que eu sempre tive, eu acredito que a nossa audiência também tem, como é que funciona o papel de vocês na hora de coletar essas informações? Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha na rua, sim, correto? Uhum. Fazendo pautas lá, principalmente ali para a área do crime e tal, esse tipo de coisa. Como é que chega essa informação até você? Como é que você é a primeira a estar lá no local do acontecimento e já coleta as informações ali para poder passar para o público? Como é que funciona essa dinâmica? Tem todo um processo mesmo, né? Assim, já evoluiu bastante, até também a questão da própria internet hoje ajuda muito, né? Essa questão de você ter o furo do jornalismo, mas assim, ainda permanece muito do que como era feito há anos atrás, né? Ainda dá certo também esse modelo, que é você ligar, né, para as instituições, polícia, bombeiro, sabe, teve alguma ocorrência, as pessoas ligam para a nossa redação, por isso também que os contatos são disponibilizados nos programas, e as pessoas ligam mesmo, legal. Às vezes nem sabem o que aconteceu, mas olha, aqui na frente da minha casa teve um acidente, não sei, né? Pessoas comuns, exatamente. Telespectadores ligam e as pessoas às vezes não sabem exatamente o que aconteceu. Mas vocês têm alguma fonte assim? Alguma pessoa que fique ali de prontidão, procurando uma notícia para avisar vocês? Não, nós temos, na verdade, são produtores, né? Sim. E eles são responsáveis por pensar em matérias que a gente pode dizer assim, vamos fazer amanhã, está no verão, vamos fazer uma matéria que vai ser legal sobre
animais nesse período. Animais de estimação, como é que eles ficam, os peludinhos no calor, né? Normalmente nesse período é interessante abordar, né, um ponto como esse. Então são matérias pensadas, mas essas coisas que acontecem de momento a gente chama de factual. E aí nós temos também os apuradores, eles fazem esse contato, mas a gente depende realmente muito mais dessas fontes. O que acontece, assim, quando a gente vai e faz esse trabalho de externa, né, repórter externo, a gente vai fazendo contatos. Sim. Então, assim, vamos supor que em alguma ocorrência tem ali uma vendedora de açaí, um acidente que aconteceu perto da casa dela e ali é um ponto que é crítico para o trânsito e o risco é constante. Eu fiz uma amizade com ela ali. Passa uma semana, acontece outro acidente, ela já vai falar diretamente comigo. Legal. Então, assim, é uma relação que a gente vai criando com pessoas e pessoas. E por isso, às vezes, o furo. Mas, de um modo geral, hoje em dia, todo mundo noticia. Raramente a gente consegue, assim, manter, e a gente tem esse esforço, claro, porque é legal você ter um exclusivo, mas são vários meios de comunicação, várias emissoras, portais. Poliana, existe essa concorrência entre jornalistas para querer achar esse furo primeiro quando acontece algo assim muito importante? A audiência está aí para isso, né? Existe, mas assim, é uma concorrência saudável, né? Eu pelo menos considero. Tem até uma história legal que eu vou contar já para vocês, que... Adoramos histórias. Tem muitas. Então, assim, porque, por exemplo, nos programas, eles normalmente são exibidos nos mesmos horários. Sim. Então... vai estar acontecendo alguma coisa naquele instante, vamos supor, uma via que foi bloqueada, né? Algum problema lá, um cano estourou e aí tiveram que fechar o tráfego. E é um serviço, né? Só que aí aquilo ali vai afetar várias pessoas. Se for na área central, então as pessoas querem saber exatamente o que está acontecendo, rotas alternativas. E vamos supor que vai um representante da companhia de saneamento para falar sobre, né, o problema. E aí o meu programa está ao vivo, da minha colega também está ao vivo, e só é um representante daquela instituição para falar. E aí, às vezes, a gente organiza, faz a coletiva, vai falar com todo mundo ao mesmo tempo, ou a gente combina. Só que aí, claro, que todos querem entrar primeiro. Querem entrar primeiro. E aí tem... vou mencionar aqui, porque ele é uma pessoa que faz um trabalho bem legal à frente da Segurança Pública do Pará. Ele é atualmente o superintendente da Divisão de Homicídios. Delegado Luiz Xavier. Eu menciono esse caso porque foi bem engraçado. Isso é em primeira mão? Não, é uma coisa de bastidor. É uma coisa de bastidor. Estou mencionando o delegado porque ele é bem compreensivo. Exatamente, também tem isso. Quando você, de alguma forma, é público e você assume um cargo onde você é o que representa, né, para falar como aquela instituição, você aprende a lidar, né, com esse negócio de imprensa em cima, cobrando, perguntando, é chato. Às vezes a gente reconhece, nós somos chatos, né, de alguma forma, porque tá tudo ali, a pessoa tem que, né, tentar também, naquele mesmo instante, entender o que está acontecendo e a gente já quer repassar para o público, né? Então há uma cobrança ali, às vezes isso pode ficar assim um pouquinho chato de alguma forma. E aí eu estava lá posicionada com o delegado para fazer um ao vivo. E a minha colega também estava, né? Ela tinha combinado, uma assessoria de comunicação, ela tinha combinado, eu tinha combinado. Só que aí, na hora, o delegado ficou lá curiosidade para saber quem é essa colega aí. O delegado ficou lá esperando. E aí, sabiam que nós estávamos também aguardando a nossa vez. E eu estava acompanhando o caso, eu tinha chegado primeiro realmente, né? Sim. Mas ela disse que ia entrar logo. E lá no estúdio, quem estava com ela interagindo ficou segurando. Ficou comentando e tal. E, ou seja, eles não entravam, eu também não entrava. E o delegado, o entrevistado, permanecia ali parado. Eu comecei a falar. Aí eu comecei a falar e... Delegado, pronto, entrei ao vivo primeiro, assim, ficou um climão. Imagina. A delegada ficou em saia justa, mas ele foi, e aí ela também, né, quando viram que eu já estava no ao vivo, porque a gente monitora, que vai passando também nas outras programações, sim, aí disseram, não, coloca ele também. Aí o delegado ficou muito em saia justa. Aí ele sempre encontra a gente e ele brinca, né? Vocês não vão brigar aqui, pelo amor de Deus. Eu disse, não, mas porque nós somos muito amigas. E a gente compreende, porque há uma cobrança, mas a gente entende, sim, também que existem momentos e momentos. Às vezes,
ela vai chegar primeiro, né? Ou seja, quem for de outro, outro veículo vai chegar primeiro, às vezes vai ser eu. E embora haja uma concorrência, às vezes a gente compartilha informação também. Eu chegando primeiro, um colega, tu já tem aí alguma coisa, já sabe? E rola essa cordialidade mesmo com todo mundo? Rola. E isso une muito a gente. Como a gente está falando, às vezes, o fato de eu chegar primeiro, vamos supor que aquela pessoa que foi o representante para falar sobre o caso, né? E ela tá ali ocupada, então talvez ela não possa voltar para falar de novo depois. Então ela me repassou algumas informações. Eu não vejo nenhum problema em ajudar um colega, assim como muitos me ajudam também na externa. Legal. Muito legal isso. Claro que existem algumas coisas assim que a gente quer segurar. Por exemplo, isso lá na redação dá algum problema? Tipo, não era para ter compartilhado. Não, mas a gente faz isso. A gente, né, o que é o diferencial, a cereja do bolo, a gente guarda pra gente, né? Então, e isso todos fazem. Poliana, e sobre a internet? Porque hoje, como você mesmo citou, né? Todo mundo dá informação, dá notícia, né? Em tempo real, né? Como se diferenciar? Buscando de fato a fonte, buscando se aprofundar mais no assunto. A internet... Só para complementar essa pergunta dele, desculpa te cortar, Poliana, porque assim, como as notícias acontecem em tempo real, tem essa questão da velocidade de passar a informação, mas também tem que ter aquele cuidado de passar a informação correta. Sempre. Aí, como é que funciona essa dinâmica? Olha, hoje em dia, a gente... todo mundo tá em grupo de aplicativo de mensagens, né? Então, assim, só que muita coisa, fake news, né, tá aí em qualquer lugar. Então, é muito comum dizerem, aconteceu um acidente, mataram fulano, tiros aqui perto. E aí você, né, por isso a gente tem que checar. Vamos supor que ouviram tiros ali na área da cabanagem, um exemplo só. Sim. Então existe um batalhão, né, da polícia militar que faz o recobrimento daquela área. A gente tem que fazer o contato com quem é responsável, se eles foram acionados, porque às vezes você desloca uma equipe para lá, chega lá, não tinha nada, entende? Ou então aconteceu um dia atrás, semana passada, e a gente tem que ter esse cuidado. Aí ajuda muito. Por outro lado, às vezes, de situações, principalmente do interior do estado, porque vídeos, né, que hoje em dia todo mundo grava, todo mundo, né, com o celular na mão, faz umas imagens. Enquanto a gente não consegue, por exemplo, material oficial de um correspondente de lá para nos enviar, a gente já vai colocando isso no ar, como você falou, porque precisa, né? As pessoas já viram no celular que aconteceu aquilo. E aí elas vão ligar a TV para ter mais detalhes. Então a gente tem que ter mais detalhes. Às vezes a gente não consegue tudo, e por isso também no programa ao vivo são várias atualizações, volta com o caso de novo, e aí, né, se de repente foi uma primeira versão, a gente corrige, olha uma nova versão do que aconteceu e a gente Isso pode acontecer no ar mesmo. Sim. Legal. Bem comum. A TV ainda permanece com aquela situação da credibilidade, né? Tem. Você falou, a pessoa viu o vídeo lá primeiro. Ela vai ligar a TV para ter certeza se aquilo de fato está acontecendo. Então, a TV ainda abraça ainda esse público para saber se, não, realmente é verdade. Se tá na TV... Exatamente. E isso é importante, né? Porque as pessoas querem saber e por mais que tenham, assim, várias formas de a notícia chegar até você, tem que ter ali aquele cuidado, né? Se a fonte condiz, se é confiável, tudo isso. E essa responsabilidade pesa? Pesa bastante. Só que assim, por exemplo, eu sou uma repórter de link, né? Que a gente fala que é aquele ao vivo. Para quem assiste, por exemplo, os nossos programas, hoje já consegue entender que é um formato exatamente de você ir atualizando dentro da programação. Certo. Às vezes a gente chega num local, a gente sabe, vamos considerar que uma árvore caiu. Uma árvore caiu e tinha um carro estacionado. Isso daí todo mundo já sabe. Quando eu chego, eu sei só o que todo mundo já sabe. Sim. Porque lá eu vou poder ter mais detalhes. Mas o programa já está no ar, a gente já vai ao vivo narrando. O que a gente vê ali já é uma informação. Certo. Porque a gente está no local e as pessoas que estão com o celular na mão, né, tem aquele videozinho que elas receberam, um áudio, mas a gente consegue dar uma proporção, detalhes maiores de coisas que elas só poderiam acompanhar na TV. E até a gente saber exatamente, a árvore caiu, mas e aí, tinha alguém dentro do carro?
alguém se feriu, essas pessoas, né, foram resgatadas de bem, apenas um susto, e o dano material, o que causou a queda da árvore? Já havia uma ameaça? Aí já houve os vizinhos lá, um tempo já essa árvore aparentava que estava tombando, ou não, a gente nunca pensou que isso pudesse acontecer. Então a informação vai acontecendo ali no momento e a gente vai naquele instante também descobrindo junto. E quando acontece uma situação assim mais séria, um crime ou alguém acusa outra pessoa e tu vai lá, tu vê que, digamos, é um crime muito bárbaro, como tu consegue manter a tua imparcialidade na hora de passar a informação, não transparecer, na verdade, o que tu tá sentindo naquele momento, tu como humana, passando uma informação que é para outras pessoas saberem o que está acontecendo lá. Como é que tu lida com isso? O próprio jornalismo né, o que norteia ele é você ter uma história e ter todas as versões dessa história, né? É isso que vai fazer com que a pessoa desenvolva ali o seu senso em relação ao fato. Então, por isso a gente não pode emitir opinião, a gente não pode, né, fazer juízo de valor. É difícil? Muito. Justamente o que você falou, a gente, né, independente de ser ali um profissional, a gente tem emoções, a gente se indigna, dependendo do que é a situação, mas assim, a gente está fazendo justamente o nosso papel, dar a essa pessoa o direito que ela tem, né, de esclarecer, às vezes porque a versão, né, a gente só sabe o que é realmente a verdadeira quando a gente ouve todas as partes, a gente consegue entender um pouco, porque, claro, se é algo que me prejudica, dificilmente eu vou falar algo que favoreça a outra parte e também o contrário, né? Então, assim, é importante isso e você se sente até tranquilo de saber que está fazendo isso da melhor forma possível. E, às vezes, quando você ouve outra parte, aí você já descobre coisas que aquela, né, primeira versão não constava. Então você vai fechando as peças. Entendi. Mas esse questionamento é tudo feito na hora. Sim. Mas daquela outra. Exatamente. E, inclusive, por exemplo, contradições. Se uma pessoa falou, olha, mas não pode ter sido eu, por exemplo, porque eu já tinha saído de lá. Ah, mas alguém falou que você voltou. Então, assim, você tem que ter as informações até que, se for preciso questionar, você questiona. Na hora. Exatamente isso. Agora, Poliana, tem alguma história cabulosa, assim, nessas entrevistas que tu pode passar pra gente aqui? Cabulosa? Deixa eu ver alguma coisa. Eu sou até, apesar de eu trabalhar com jornalismo policial, né, que por si só as pessoas já consideram cabuloso, mas eu acho até tranquilo. Eu já tive uma situação que foi... Assim, eu fiquei preocupada nessa. Um rapaz, ele foi chamado, ele foi detido, né, numa situação de flagrante por ter agredido a própria mãe. E aí, quando envolve, né, uma questão familiar, e ela era uma idosa, ela estava toda machucada, ela mesma foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência, isso por si só, a gente já sabe que sensibiliza, né, causa uma indignação e tudo. Mas eu mantive todo, né, o cuidado para falar com ele. Ele estava sendo levado para fazer o que é o procedimento padrão. Mesmo estando indignada por dentro. Isso. Aí, para fazer o exame de corpo de delito, ele estava sendo conduzido. E aí, ele começou a me ofender. Me xingar de todas as formas e com palavras bem pesadas, palavrões e tudo, só que não estava ao vivo, né? Aí até o pessoal que estava lá na equipe responsável pelo caso pediu desculpas, eu disse, não, tranquilo, não tem problema nenhum, não me senti ofendida, até porque, né, a revolta dele também, porque ele foi preso, né? Sim. Então, não esperava, imaginava que fosse continuar batendo na mãe e ia ficar por isso mesmo. Não pensou assim, como eu tô com o meu réu primário ainda intacto? Não, não era primário, gente, não era. Não, tem o mas aí vocês estão falando. Eu fiquei muito indignada também, a cabeça, assim, o sangue ferveu mais. Eu falei assim, não, calma. Quase tu pede a primária. Pediram desculpa, eu disse, tá de boa. Mas não tava mesmo, assim, bem... A gente dá uma bicuda, né? Eu falei assim, não pode, ele vai fazer exame de corpo de delito. Deu vontade, mas... Nossa, passou um tempo, aí eu fui intimada. Porque ele falou lá quando ele chegou, né, para fazer o exame de corpo de delito, que eu tinha agredido ele.
Meu Deus. E ele colocou isso, eu fiquei assim, não é verdade isso, gente. Eu fui até a delegacia, né? Claro, todo mundo sabia, Sim. isso foi também assim, inquestionável. Todo mundo viu a cobertura que eu fiz, todo mundo viu ele gritando, me ofendendo, e eu assim me afastei. Aí por isso que, como dizem, né? A palavra, ela pesa muito, mas aí também, se você não tiver alguém pra ali dizer, não foi bem assim, ia ser a Testemunha. versão dele contra a minha. Fiquei E aí imaginando. eu fiquei, ainda falei, eu fui sincera, eu falei pro delegado, esse delegado, sabe o que é pior nisso tudo? É que ele falou que eu agredi ele e eu não fiz, mas eu tive vontade, muita vontade, mas não fiz. Nem um pescotapa. Não, nada, se ele fosse, se eu soubesse que ia dizer isso, eu tinha, na hora que ele me ofendeu, eu tinha revidado. Poliana, e o que a tua família acha dessa situação, assim, que tu passa, às vezes, de noite? A gente viu recente, né, que tu cobriu um assalto com um refém, né, no Aurá. Sim. Aí o que a tua família pensa disso? Fica Porque é preocupada? perigoso, né? Ficam. Querendo ou não, é perigoso de você estar no meio ali. Não só minha família, meus amigos, às vezes eu tô no meio de uma ocorrência assim, né, tensa, eu recebo mensagens. Pelo amor de Deus, cuidado, fica longe, te mantém distante, porque o vídeo pela questão mesmo, né, de enquadramento, às vezes você não consegue ter uma noção de espaço, né? Às vezes o que parece muito perto tá um pouco distante, aí te vem ali e pensam que você tá mais vulnerável, mas não. Principalmente nessas ocorrências assim mais críticas, há todo um cuidado com a imprensa, sempre a segurança pública, até onde a gente pode chegar, com escolta, porque... Sempre de colete, né? Sempre de colete, porque é uma situação de risco. E eu já ia perguntar se você já teve um momento onde você ficou no meio de uma troca de tiros. Sabe assim, próximo, quando eu tava rolando aquelas trocas de tiro entre policial e era de noite, no meio do mato, então o que é pior, porque você não sabe de onde o tiro tá vindo. Você só se joga e espera passar. Você é muito corajoso. Assim, bem jogando. Então, assim, a minha família tem essa preocupação sempre, mas eles compreendem muito, eles sabem que eu gosto, né, do que eu faço, e eu tento aquela adrenalina, me esforço para ter cuidado com a minha equipe também. Eu puxo muito a orelha dos meninos, assim, você quer uma boa imagem, mas eu sempre digo, olha, não vai para lá, fica aqui e tal, não dá para saber, às vezes né, se é arma de verdade, se não é, às vezes pode não querer revidar contra a polícia, pode querer fazer alguma coisa contra a imprensa, a gente não tem, né, situações críticas são imprevisíveis, e a gente tem que considerar isso sempre. E tu conhece alguma história que aconteceu, assim, de refém? Que deu errado, por exemplo, alguém foi atingido, jornalista, alguma coisa? Teve uma ocorrência, eu não vou lembrar muitos detalhes, porque eu não acompanhei, mas teve uma repercussão já no desfecho, né, da história, que foram desarmar. Eu acho que um dos envolvidos ali, que estava mantendo as vítimas reféns, e a arma disparou e atingiu um policial. Então, assim, era o desfecho já da história. Então, o policial não resistiu. Eu não lembro bem os detalhes, porque de fato não fui eu que acompanhei. Mas teve essa repercussão por causa disso. Porque era algo que já se considerava ali, que estava, né, sob controle, e ainda não estava. Porque tudo que envolve alguém ali sob ameaça de risco, há também atenção para os agentes de segurança, para eles poderem fazer esse cuidado. E então, com as pessoas passando, porque mesmo nessas situações, tem gente que fica por ali, curioso, né, se expõe de alguma forma gratuitamente a um risco. Então, tudo ali tem que ser observado e calculado. E já aconteceu, por exemplo, numa dessas ocorrências da pessoa... como é que se diz a palavra que faz refém? Tentando lembrar aqui. Dessas ocorrências onde há um refém e o assaltante, ou qualquer coisa que seja, fizesse um pedido inusitado, tipo assim, muito fora do comum. Não, acho porque a gente não considera mais fora do comum, porque já sempre pedem as mesmas coisas, isso, o que eles querem. Familiares, a imprensa. sempre a polícia atende, a imprensa, sempre a polícia atende. Às vezes, dependendo do tempo em que eles ficam ali naquela... ocorrência, comida, pedem, já pediram cigarro também, já vi pedirem cigarro, e assim, é uma negociação. Quer de dar uma fato. relaxada. É uma negociação, e aí por isso que a gente fala assim, embora a gente trabalhe com esse jornalismo policial, a gente assim, nunca vai saber exatamente
qual a estratégia que vai ser utilizada pela polícia. Eles, né, têm todo um serviço de inteligência, de gerenciamento de crise que a gente diz para saber, porque cada situação é diferente. Embora quem olhe e pense, alguém refém. Não, porque quem está ali fazendo aquela vítima, ameaçando aquela vítima, é uma outra pessoa, a gente não sabe o estado de adrenalina dela, se está sob efeito de entorpecente, às vezes, como diz, ou eles, né, nessas situações falam, não tenho nada a perder, então é sempre muito perigoso, complicado, né? isso. Poliana, sobre tratativa, tu percebe que existe alguma diferença entre a tratativa de uma repórter mulher e um repórter homem? Tu percebe que existe diferença ou não? Tipo, tem mais algum zelo contigo do que se fosse um homem? Ou olha, até mesmo um preconceito, coisa do tipo? Olha, eu particularmente nunca senti isso. Nunca senti. Os meus colegas meninos que dizem, quando é mulher é mais fácil. Mas não é não, assim, não tem isso. A gente percebe realmente que o que é pra, tipo, se precisar, tipo, vamos dizer assim, dar uma cortada mesmo ali, quando a gente está sendo, né, tentando avançar mais do que deveria, cortam, independente de ser homem, de ser mulher, você é repórter, você tá ali, se você tá atrapalhando, olha, entendeu? Então o tratamento é igual. E da mesma forma também, quando é para contribuir, trazendo a informação, sempre igual. Nunca percebi, mesmo em outras emissoras, outros meios de comunicação. E pelo fato de tu estar sempre, assim, nessa adrenalina de noite, cobrindo crimes, tu acha que se tu fosse para um estúdio, tu iria sentir muito? Qual é a diferença entre um jornalismo externo e o do estúdio? Com certeza eu ia sentir. E assim, são experiências muito diferentes, muito assim. E eu já tive a oportunidade de viver as duas, né? E eu me considero uma jornalista, uma repórter externa, né? Primeiro de tudo, né? Antes de eu decidir ser jornalista, ser repórter, o que eu já não queria, né, para minha vida, mesmice. Então, eu não conseguia me imaginar nunca trabalhando num local que fosse uma sala fechada, um consultório, um escritório. Eu pensava, não consigo ir para ficar o dia inteiro num local fechado, sentada, eu vou surtar. Tanto que eu não sabia até, né, boa parte da minha vida, o que eu vou fazer, porque eu não quero... gosta de rotina. Não gosto de rotina. E o telejornalismo, ele é exatamente isso, né? Todo dia coisas diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes. Isso é assim incrível. E o estúdio, ele de alguma forma é o quê? Um espaço fechado. Vai meio que te prender ali, né? Você vai estar ali naquela redação, tipo, não tem a emoção, tipo, você só sente isso na externa. Por mais que sejam notícias diferentes, acaba tendo uma rotina e o contato com as pessoas, isso é foi que único. Aconteceu esse link entre um momento da sua vida que você foi candidata ao Miss Pará a virar jornalista referência que você é hoje? Como foi que se procedeu essa história no jornalismo? Olha, eu tenho 1,70. Para paraenses, né, consideram que eu sou uma mulher alta. Acima da média. E vamos dizer isso, acima da média. Ainda mais perto do Rodrigo, que tem 1,5 metro. Magra. Corta essa aí, produção. Obrigado. Então eu sou magra. Então o que achavam? Antes tinha um negócio de um biotipo. Se você é mulher, você é magra e você é alta, você vai ser o quê? Modelo. Isso. Embora assim, não era... Nunca foi tua praia. Não, nunca foi minha praia. Mas eu falei assim, se dá pra ser, dá pra ganhar dinheiro, eu vou ser. Isso quantos anos? Já era mais adulta, não era muito novinha, não. Ele quer descobrir a tua idade de qualquer jeito. Jamais. Não se pergunte. É porque eu vou fazer aqui, como é que fala? Para interagirem. Depois eu coloco aqui. Mas deixa nos comentários. Mas sigam só para soprar, assim, só para dar uma dica. Já tem 5 anos que eu tô fazendo 35. É porque geralmente acontece na adolescência, né? A situação da mulher virar modelo, mas foi o teu primeiro job? Você teve outros trabalhos Não, os antes? primeiros foram... eu fiz, enquanto adolescente, trabalho informal de shopping. Fui atendente em uma loja lá, de balcão mesmo. E depois, aí eu comecei a entrar na área da dança.
Na dança, eu fui... Existia antes, né, esse negócio de blocos, de carnaval aqui em Belém, Carnaval Belém, Parafolia. Aí tinha umas... Ixi, ia muito. Ah, Mentira. íamos muito. Rodrigo tem todos os abadás até hoje. Pra fazer um museu, assim, Era bons fundo tempos. Belmar. E aí tinha a comissão de frente, que eram os dançarinos que iam lá puxando os blocos. Sabe que era de uma parte, assim, que era toda de... Era pra ser algo bem cenográfico, Sim. né? Não era só um bloco na avenida. E aí a minha irmã se inscreveu pra ser uma dessas dançarinas da comissão de frente. E aí a minha mãe, vai lá com a tua irmã, vai lá dar um apoio. Eu disse, eu não sei dançar, vai lá dar um apoio, eu não sei dançar. Aí a gente foi, conclusão, eu passei, ela não passou. Não acredito. E aí, primeiro passo. Mande um abraço pra sua irmã que tá assistindo agora. E até hoje ela não sabe dançar. Olha, vai causar intriga na casa dela. Vai te passar esse corte pra você postar nas suas redes sociais. Foi culpa minha, agora foi culpa minha. E aí fiquei nas comissões, legal. Nesse negócio das comissões, uma vez, né, tinha já encerrado nossa passagem pelo corredor da folia, e aí a gente ficava lá no final. E aí eu tava bem pertinho de um trio, e tava tocando uma música do Kim Marques, eu acho que ele ia entrar, eu não sabia. Eu vou até dizer aqui, eu não sabia na época quem era o Kim Marques, assim, aquela referência de Sim. cantor, que ele já era paraense. Mas eu lembro direitinho uma música, que era assim, eu disse que eu não ia Ela vai cantar, né? Vai cantar. Em primeira mão, gente. galera. Se liga, hein, Belém? Se liga. Momento Olha, cara, histórico, assim, viu? ela põe a mão na cabecinha e vai descendo. E só Ô, tava assim, louco. num ritmo, porque era, né, o carnaval fora de época e tal, tava assim, uma coisa. Eu olhei pra cima, eu vi uma moça dançando. E ela dançava de um jeito que, tipo, me encantou. Eu nunca tinha parado pra observar alguém dançando como ela dançava envolvida na música. Não era só estar fazendo uma coreografia. Meu entendimento, quando eu fazia lá na comissão de frente, eu tava só repetindo os passos que tinham me ensinado. E eu vi ela dançando com vontade aquela música. Sim. E eu comentei, né, comigo mesmo. Falei assim, eu vou dançar igual essa menina aí um dia na minha vida. Olha, lei da né? atração. Eu acho, Palavras foi bem têm isso. poder. Vou dançar igual essa menina um dia aí na minha vida. E, né, da minha trajetória de dança, aí eu fui fazer um teste pra uma banda. Quando eu cheguei lá, era o Kim Marques. Anos depois, isso, anos depois. Isso, era o Kim Marques. E ele que cantava, né, essa música que a moça dançava lá. Então, fui aprovada para ser dançarina dele, e aí eles têm todo um treinamento para você aprender as coreografias. Eu não dançava brega, eu não sabia dançar junto com ninguém. As minhas irmãs dizem que eu me trancava no quarto e dançava. É um pouco verdade, um pouco mentira. E como foi pra tu também entrar no Viviane Batidão? Ela fez parte também. Sim, louco. eu fiquei muito tempo no Kim, era uma família pra mim, ainda são até hoje, assim, porque você quando tá na dança, em bandas, tipo, a tua vida é com eles, você viaja, você passa o dia, então os laços, assim, são muito fortes. Você passou quanto tempo no Kim Marques? Eu acho que no Kim, 5 anos. 5 anos? Eu acho que foi por aí, uns 5 anos. Um bom tempo. E aí eu tinha outras propostas e não queria sair porque eu gostava dali. Mas já estava um tempo que realmente quem era dançarino queria crescer e queria bandas que tinham shows nacionais. Nessa época o jornalismo nem passava pela tua cabeça. Pela minha cabeça, nem. Aí veio um teste pra banda Tá Na Cara. Eu era dançarina já do Kim. Eu tinha uma amiga que já tinha sido dançarina também, e ela queria voltar para os palcos. Ela, vamos lá fazer o teste comigo. Eu disse que assim, Tá Na Cara, e assim, já era, naquele momento a Tá Na Cara era um auge aqui, né? Aí eu falei, vamos. Aí, conclusão, eu passei, ela não passou. Pessoal, tem alguma coisa estranha aí. Não inventem de fazer teste com a Poliana, porque vocês não vão ficar. Se você estiver fazendo Enem e pensando em passar em algum curso e a Poliana estiver junto... Não, é nem de boa, é nem de boa. Eu vou ficar, nem eu fico. E aí eu já comecei a fazer parte do grupo Tá Na Cara, e lá também eu passei bastante tempo. E lá, como tinha esse negócio, né, de carreira nacional, a banda fez shows em várias partes do país, a gente viajava, apresentação em programas nacional, na época aquele do Leão. Olha! O Gilberto Gil, isso. E aí a gente passava...
Gilberto Raul Gil. Não, Gilberto Barros e Raul Gil. E Raul Gil. Ela fez confusão, né? É o Sabadão com Leão. Não era esse o programa? Sabadão com Leão. Era uma coisa assim. Eu sei que a gente fez várias apresentações lá. Tem vídeos na internet. E aquilo, assim, era muito legal mesmo. E continuei na dança. Aí depois, já veio um pouquinho do jornalismo, né? Eu tinha um colega que já dançava há muitos anos. E ele falava assim pra mim, Polly, dançar é o teu corpo, né? Tu tem agora um bom momento, porque tu é nova, tu é bonita, mas isso não é pra sempre, amiga, né? Ele era dançarino. Ele era dançarino há muitos anos, ele já era um coroa, não parecia porque eu acho que ele foi mumificado, né? Ele era assim, tu olhava pra ele um jovinho, mas ele já era um coroa. E aí ele falou assim, olha pra mim, amiga, né? Eu já tenho idade, eu já quis parar. Hoje eu não posso parar porque eu não fiz outra coisa da vida. Então, tu tens oportunidades, tu tem uma família que quer, né, pagar uma faculdade pra ti, tem condições, então por que tu não pensa em alguma coisa pra te fazer? E aquilo martelou, legal, né? martelou muito assim na minha cabeça, porque da mesma forma assim que é assim uma experiência surreal você viver aquele meio artístico, né? É muito diferente, assim, acho que nunca vou conseguir descrever exatamente o que é você viver aquela realidade. Então, assim, por outro lado, eu já estava também cansando disso, justamente de todo dia na estrada, dormir num local, acordar no outro, noites mal dormidas, comida só de beira de estrada também, restaurante. Chega uma hora que a bate. O que eu gostava muito também já estava me cansando. As ausências, né? Eu não participava de nada com a minha família mais, porque justamente quando eram períodos assim festivos, eram quando mais as bandas eram chamadas, né, para participar como atrações. E tu conseguia se manter com a dança? Conseguia, mas porque era só eu, né? Eu não sustentava ninguém. Era só eu. E naquela época era pra comprar calça da gangue, maquiagem. Calça da Absoluta. Absoluta, nossa, várias calças. Eu tô pensando aqui no pessoal que tem 18 anos e não sabe nem imagina o que a gente tá falando aqui. O Google tá aí pra isso. Absoluta, que isso que vocês estão falando aí? E aí o jornalismo... Aí eu parei e pensei, o que eu vou fazer? Já tinha aquele ponto de não quero nada, né, de rotina. E eu vi a Patrícia Poeta, né, acho que ela ainda não era apresentadora do Fantástico. E eu fiquei assistindo ela, achei, nossa, que moça bonita, né? E achei legal, jovem, assim, quando ela veio, inclusive, pro vídeo, era diferente, né, do padrão que nós tínhamos até então no telejornalismo. E pouco depois, alguém me encontrou na rua, alguém que eu não conhecia, e disse, você parece muito a Patrícia Poeta. Pronto. Eu fiquei assim. Aí eu disse, eu tava com ela na cabeça esses dias todos. Aí, será que é uma mensagem assim, que é pra eu entender alguma coisa? Eu tava te mandando... vai pra lá. Mensagens. E eu pensei, será que dá, assim, como é que faz pra ser jornalista? Eu gostei porque lembrei, assim, você tá na rua, eu falei assim, é tudo que eu quero. E eu não sabia que precisava para fazer, se tinha que fazer faculdade, se era só ter um dom. E aí eu fui para faculdade. Mas por causa da dança, eu larguei várias vezes a faculdade. Então, assim, porque tinham turnês, às vezes a gente passava meses fora. Aí eu era reprovada, né? Primeiro era anual, depois passou pro semestral o curso. Aí eu acho que os 3 primeiros anos eu era sempre reprovada, pelas faltas. E aí que chegou um momento que eu tive que decidir. E aí eu segui, dei continuidade à faculdade, disse, não, vou parar. Só que nessa fase de transição, de vai e volta, aí eu fui fazer shows pra Viviane Batidão, que ela também já fazia sucesso em Santa Isabel. Aí uma música dela estourou, né? Ela rapidamente, assim, foi assim Pode cantar ela pra gente aqui? Eu não lembro. Porque ela tem vários. Só refrãozinho. Viviane tem vários sucessos, eu gosto de todos. Assim, tocar uma música dela, assim, meio que eu me coço. Mas eu não lembro exatamente qual foi essa que foi o boom, assim, né? Ela já tinha outras, realmente, já era conhecida no meio, mas, assim, pra ter uma agenda, vamos dizer, pra viajar pra fora. E aí eu fui, mas eu já estava encerrando, então eu digo assim, que eu fazia os gigs,
eu ia, participava de um show, mas não conseguia acompanhar toda a agenda dela por causa da faculdade. Sim. E aí depois já não deu mais para acompanhar, mas ficou também uma relação, ela é minha musa, ela sabe disso. É bacana. Olha, pegando esse gancho aí da formação, qual que é a tua opinião? Que o que a gente tem hoje algumas pessoas podem exercer a função de jornalista sem a formação, diploma. o diploma, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que, assim, tem gente que tem dom, né? E isso para qualquer profissão, você tem um dom. Então, eu acho que quando você vai para a faculdade, você vai poder seguir fazendo, né, o que esse dom já é seu, mas fazer da forma correta. Porque quando você vai para fazer só por um talento que você tem, aí você não passou por todo o beabá para saber o que é o processo, o cuidado com a notícia, cuidado com a sua fonte, o cuidado com o entrevistado. Não é só chegar e noticiar. E hoje, até também na própria questão da rede social, Sim. tem muitos que, né, são jornalistas, estão trabalhando, mas, vamos dizer assim, não são as melhores referências. Sim. Né? Pode trazer um furo de reportagem? Pode. Mas aí, às vezes, você percebe que aquela pessoa um pouco se atropela também, porque faltou ali uma prudência, vamos dizer assim. Algo que Que o curso te traz. te traz. Isso. Bacana. Sim, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso desafio, não é mesmo, A Rodrigo? dinâmica, eu ia falar, seria a dinâmica. Olha. Existe uma dinâmica aqui. Surpresinha na hora, vai. Então, Poliana, a gente criou um desafio aqui para todos os nossos convidados, certo? Quando vem um convidado, a gente lança esse desafio de acordo com a carreira dele. Então, para ti, hoje o desafio é diferente. A gente porque vai... aí tem que saber qual é a carreira aí vocês vão colocar. A gente vai É sortear. verdade. A gente vai Tem- sortear aqui, o jornalismo, claro, temas, lugares e personagens para que tu dê uma notícia pra gente de acordo com o que a gente vai sortear pra ti. Tipo um ao vivo. Isso. Bem Então, A vamos ideia- começar. A ideia é ser a notícia mais maluca possível. Então vamos começar aqui, ó. Pegando. Que vai pra thumb. Isso. Ai, Pega ai, aqui o mas primeiro. Isso que é o pior, eu que escolho, né? Aí o que vier, a culpa é minha. Isso mesmo, o que vier. Mexe, Aí mexe, a gente vai fazer mexe. igual aquele programa Fantasia, ó. Já pode abrir? Um tempo Pode abrir o primeiro. Aqui diz esperando você bolar na sua... uma briga. Ai! Briga. Lembra? Tu lembra É. do Fantasia? Que é? Sim, é isso mesmo. Já começou aqui com atrito. Uma Pra ela briga. escolher. Sua área, próximo sua aí. área aí. Briga. Putz, já ia pegando aqui. Deixa ela pegar. Sacode, 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 Senão porque. aí a audiência vai achar que é tudo armado. Não é tudo armado. Ei, pessoal. Se Abrindo. vocês souberem... Uma briga da Uma Fafá briga. de Belém. Eita. Teu. Ó, Aqui. Dá a mais- dá pra ela situação escolher. é briga que vai envolver a nossa queridíssima Fafá de Belém. Ui, no Mangueirão. No Man- Olha, Tá fácil. agora é contigo. Bora melhorar. Dá mais um pra ela aí de personagem, Rodrigo. Vamos combinar Só que pra tá ter mais um fácil. personagem nessa história. Queres piorar aí, Poliana? Eu acho que tá bom do Dá jeito pra que ficar tá. pior? Dá mais um Ó. personagem pra ela. A história tá assim. A Poliana ela vai reportar sobre uma briga que aconteceu no Mangueirão com a Fafá de Belém. Só que achamos aqui foi um veredito que tá muito fácil. Então a gente vai poder Bora inserir complicar mais um isso aqui um pouquinho personagem. mais? um Deixa eu ver. personagem para que a nossa queridíssima Poliana possa. Gente, por favor, baseado em fake news, tá? Com William Bonner. Imagina! Ó, vamos lá, recapitulando. Uma briga no Mangueirão Tá. entre a Fafá de Belém e o William Bonner. É Tá, isso, Brasil. Daqui, Rodrigo, eu vou deixar bem aqui a minha cola, porque É assim, isso, assim Brasil. que eu tá no trabalho mesmo, eu tenho que ter meus papéis, sempre. Quer um tempinho? Quer uma Não, água bora aí, lá. Poliana? Começando. Diretão que a gente chama, tá? É isso aí. Quem sabe Faz faz ao ao vivo. vivo. Olha aí. Vamos lá, Poliana. Vamos lá.
Olá, Rian, bom dia, Rodrigo, bom dia, Paula. A gente está aqui em frente ao Mangueirão, Estádio Olímpico do Pará, acompanhando toda a movimentação, a grande expectativa para o show da Fafá de Belém. Vem se apresentar aqui para abrir, né, a grande disputa do Repá desse ano. Então, além do público, remistas, né, e a galera do Lobo também aqui, os fãs da cantora paraense que há meses esperavam pela presença dela aí em Belém. Então a expectativa é muito grande, só que a gente já percebe aqui também um certo tumulto, principalmente ali na área da bilheteria. Ao que parece, cambistas, pessoas, como sempre, em situações como essa, grandes eventos, pessoas que compraram ingressos falsos, não diretamente da bilheteria, agora estão sendo barradas. Olha a movimentação ali na hora, a gente já percebe, os seguranças estão começando a apartar ali uma briga. Duas mulheres nesse momento, por enquanto elas estão só batendo boca. Mas os ânimos estão ficando mais alterados, a polícia já está se aproximando, todo o reforço aqui da segurança para esse grande show, Repá e Fafá de Belém no Mangueirão. E agora, eita, o negócio está esquentando. A gente vai aproximar aqui, elas foram para as vias de fato, estão brigando por causa do ingresso. Segundo a primeira informação que a gente percebe aqui, né? Uma teria vendido o ingresso para outra, mas na hora de passar ela foi barrada pelo segurança. E a acusação é que o ingresso é falso. Inclusive, esse grande show será transmitido também pela TV Globo. William Bonner é quem vai narrar aí essa apresentação do ícone da música paraense, Fafá de Belém. Enquanto isso, as duas ali, movimentação aqui do lado de fora, expectativa. Tá um pouco tenso na área da bilheteria, mas aqui do lado de fora, desse outro lado, os fãs já em ritmo frenético pra cantarem a noite inteira com o ícone aí da música paraense. Meu Deus, cara. Que baseado nesse Meu Deus. Gente, um rolete, mas deu certo. Como tu citou? vai lá pro Belém, foquei. Meu Deus. Gente, houve uma briga generalizada no Mangueirão. Noticiada pela repórter Poliana. Só não é a transmissão pela Record, porque era o William Bonner e ainda não tá no nosso cast. É impressionante como ela conseguiu criar uma história assim rápido, cara. Eu achando que tu só iria dar a chamada, só a manchete, mas tu foi reportando toda uma cena criando. E eu imaginava que Da onde é que vem essa inspiração aí, esse roteiro? Olha, eu não sei se isso é bom, mas acho que principalmente na área que eu trabalho. Eu tenho uma fama de quem fala muito. Mas assim, nas matérias. Porque por isso, por ver ali, conseguir narrar e trazer tudo isso. E como nossos programas são extensos, alguns colegas falam assim, quando a gente diz que tem espaço aberto, lacuna, né? Tempo ainda, que ainda não tem matéria para cobrir dentro da programação. Sim. Coloca a Poliana no ao vivo que ela fala 10 minutos. Meu Deus. Segura a audiência, Poliana, E falo, se for preciso, eu falo. Para. Inclusive, também, eu fico aqui no ponto, porque a gente tá aqui, né, no ao vivo, as pessoas precisam entender isso, gente, é muito louco, porque eu tô aqui, eu tô conversando com o meu entrevistado, eu tô ouvindo o apresentador, eu tô ouvindo o nosso Twitter, que é a nossa central, né, então são várias vozes aqui, eu ainda tenho que estar atenta ao que tá acontecendo. E poder falar. Quando sai isso ao vivo, assim, na hora tu cria o texto ou vem assim nesse improviso mesmo? No improviso, no improviso. Não tem tempo, a gente até queria, assim, pra gente seria melhor, a gente ter aquela, né, chegar, avaliar, ver o que vai falar, pensar, mas não dá não, vai no momento. Já virou meme alguma vez? Tipo, a pessoa tá falando sobre um buraco na rua, aí tá passando um cidadão, cai nesse buraco. Já viu acontecer isso? Não, comigo ainda não. Tem um bem famoso daqui do estado, por sinal. Vocês já viram essa? Não. Que o rapaz tá reportando lá uma situação do ônibus, que o ônibus nunca para lá na parada, aí no dia que ele parou, a menina foi querer subir e caiu da escada. Já aconteceu de acidente, né? Várias vezes, assim, até um pouco comum, de a gente tá ali no local, mostrando a movimentação, sempre tem aquele que passa dirigindo pra, né, dar, né, perde atenção olhando o acidente, e aí o outro também parou, ele parou junto, deu aquela batidinha, aquele beijinho, já, várias vezes assim já. E esse teu improviso, Poliana, vem ainda daqueles tempos que tu fazia animação em festa?
Olha, Esse período. Polivalente. pior que não, porque assim, nessa época eu era muda, não precisava falar, só precisava me mexer, então assim, era muito bom. Aí quando eu trabalhava com a Tia Bola, também foi uma experiência assim, única da minha vida, né? Quem trabalha com eventos de um modo geral, assim, são meios bem diferentes, né? Por isso que eu acho legal. E assim, a Tia Bola também era uma referência nessa época de animação infantil, os grandes eventos, tudo era com ela em Belém, interior também. E aí ela tinha o elenco dela, né? Que faziam os personagens, os super-heróis, os bichinhos, tudo que hoje são tantos outros, né? Que eu não consigo acompanhar, mesmo com meus sobrinhos. Um dia desse que eu vim saber que aquele como é o robô, não é o robô. Aí tu me pegou também. Infantil. Eu sei que eu tava falando errado, continuo até hoje falando errado. Não Roblox. Roblox. É um jogo, se não me engano. Isso. É um jogo. Aí, nossa. Que tá nos eventos aqui de Roblox. robô grandão? Aí eu já também não sei. Acho que é esse aí. Aí, o nessa Optimus época, Prime. eram os que a gente já conhecia. A Turma da Mônica, o Tchutchucão, com a Xuxinha. Então, bem de boa. E lá você só vestia a roupa e a cabeça, né? A gente chama cabeçudo. Nesse calor infernal de Belém. Era. Eu fui Imagina muitas essa vezes situação. assim, cabeçudo pra Tia Bola. Muito. E era, assim, fortes emoções. A gente dava vontade de dar uns cascudos assim, né? Não, mas, Para gente... de puxar esse rabo. Exatamente isso. Se lidar com criança, assim, tem que ter paciência, principalmente nos eventos, gente. Elas estão ali alegres, eufóricas, né? No ápice da animação Cheia de dela. energias pra gastar. E aí, nossa, eu apanhava muito. Assim, porque queriam mexer, né? No personagem, batiam na cabeça, e puxavam a roupa. E o que é pior, hoje eu não sei se já mudaram, né? Mas assim, não enxerga, você não tem visão periférica, você não consegue enxergar pra baixo, não consegue enxergar lateral, você só olha pra frente. As crianças são pequenas. Aí tu vai andando e atropelando as crianças, né? Porque você não sabe que elas estão aqui Uns 70 embaixo, de altura. assim. Era bem complicado. Com o tempo eu fui ganhando a experiência. Mas as crianças me adoravam, eu gostava de interagir, eu dançava com elas. E aquilo, quando ninguém sabe quem você é, né? Você põe lá a fantasia e se solta. Ótimo, né? Poliana, tá encerrando o nosso tempo, mas antes, a gente não pode esquecer de te dar aqui uma lembrancinha que a gente sempre entrega aos nossos convidados. Isso aí é uma forma de agradecimento. Pode abrir. É o agradecimento Vou por ter abrir, porque vindo. não pode ter mistério. Olha, gente, eu tô Aceitado. ganhando Uma a caneca minha da Manga com Sal exclusiva. Exatamente. Quero ver lá na Record isso aí no ar. Aí você dá lá uma Adorei. moral pra gente. Adorei. Aí, Poliana, deixa tuas redes sociais pra galera te seguir. Se tu tiver algum projeto futuro, algo Olha. que tu queira deixar aqui em primeira mão, furo de reportagem, galera, é agora. Esse é o momento. Não, um dia eu quero voltar pra colocar vocês na sabatina. Opa! Eu ia adorar perguntar, por exemplo, de onde veio o manga com sal, pra vocês se juntarem. Desafio Eu tenho aceito, muitas desafio perguntas a aceito. fazer, mas hoje eu tava Desafio só aceito. respondendo. Meninas, mais uma vez eu quero agradecer de verdade. Eu fiquei realmente preocupada. Eu disse, gente, assim quando você vai... Tá aí no improviso, né? Você só vai e espera o que vai acontecer. Foi bem legal nosso bate-papo, Pô, né? ficamos felizes. Muita coisa assim deu pra gente colocar aqui. Acho que muitas coisas também que as pessoas nem sabem, assim, certeza. dessas experiências diante da minha vida, só me conhecem como repórter. Quando eu abro algumas caixinhas assim nas redes sociais, e aí, nossa, é verdade, eu digo, gente, tá aí o YouTube, vai lá, procura lá, que não me deixa mentir. Aí tem o meu Instagram, né? Eu, por incrível que pareça, não sou tão ativa das redes sociais, mas tô sempre por ali. É o Poliana com 2 L's, com Y, 2 N's, CG. Poliana Gomes. Bem específica. E algum projeto futuro que tu tenha? Tu tem em mente Algum projeto? Não, por enquanto, né, eu retomei agora porque eu tava no horário da noite, madrugada, fazia os ao vivos do Cidade Alerta, do Pará Record. Então quem
acompanha aí a programação nesses horários para poder me ver agora um pouquinho mais cedo, que eu estou no Balanço Geral de novo. E aguardem a escola de dança da Poliana agora. Não, quando eu decidi parar, realmente eu parei de vez, tudo. assim, Essa mulher já fez de tudo. Impressionante. Poliana, obrigado. Tá? Obrigada, Foi Paulo. muito bacana o nosso papo. Vocês aí que estão nos assistindo, obrigado por nos acompanhar. Nos acompanhem muito mais nos próximos episódios. Curtam o nosso canal, compartilhem, nos ajudem incentivando nesse sentido, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Um grande Valeu, abraço. galera. Se Valeu, cuidem. galera. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, Poli.